Olá, boa noite, queridas. Sejam muito bem-vindas ao primeiro culto Elas de 2021 da Lagoinha Church Porto Alegre. Nós estamos com o nosso coração cheio de alegria por podermos estar aqui nessa noite para dividirmos com vocês o que Deus tem falado conosco nesse tempo, onde que nós temos buscado ao Senhor acerca de todas as coisas que estão acontecendo no mundo e em Porto Alegre também. Estamos aqui na nossa primeira transmissão, nós temos vários espaços onde que vão acontecer o nosso culto. Fica aí ligadinha conosco, você com a sua família, aonde quer que você esteja conosco para louvar e adorar o nome do Senhor. É uma imensa alegria ter você aqui conosco e nós te pedimos uma coisa. Nessa noite, depois que eu sair daqui, eu vou para outro espaço para interagir com vocês e eu quero falar com vocês, nós queremos falar com vocês, queremos que vocês tirem uma selfie bem bonitas e nos marquem Lagoinha Church Porto Alegre, primeiro culto Elas de 2021, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero te dizer que estamos enfrentando um tempo de grande dificuldade, mas o Senhor nunca nos abandonou. E lá no Salmo 121, eu vou ler para vocês, tem uma passagem que diz que Deus é fiel e nos guarda. O Salmo diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aquele que te guarda, aquele que me guarda, aquele que nos guarda não dorme. E por isso nós estamos aqui nessa noite, alegres, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E nós damos glórias a Deus pela tua vida, pelas nossas vidas, e vamos seguir em frente. Amém, queridas? Então, eu gostaria de orar com vocês, depois nós vamos louvar o Senhor e te pedir que tu entre diante da sala do trono, na tua casa, no lugar onde tu estás, faça um altar de adoração ao Senhor, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado e nós sejamos mais do que vencedores mais uma vez. Amém? Aleluia! Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, transmitindo, Senhor, esse primeiro culto Elas da Lagoinha Church Porto Alegre, Senhor. Tu tens levantado mulheres, Senhor, cheias do teu amor, cheias da tua bondade, Senhor, cheias do teu poder, Senhor. E isso não vem de nós, Senhor, nada vem de nós, tudo é teu. Senhor, nós cremos em Ti, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, Senhor. E embaixo de Tua palavra, Senhor, sob as Tuas promessas, Senhor, nós nos movemos, porque sabemos que Tu és conosco. Senhor, dirige esse culto, este louvor, essa palavra. Entra, Senhor, na vida, Senhor, no lar de cada espectador nessa noite. Entra em cada vida, Senhor. Aquele, Senhor, que se encontra agora neste momento de isolado, assolado, Senhor, por todos os acontecimentos, ó Deus, que nós estamos vivendo. Senhor, eu te peço agora, vem com o teu bálsamo. Espírito Santo, vem e entra, Senhor, nesta vida, Senhor, que está sedenta, que porventura, Senhor, está fora dos teus caminhos, ou que nunca te conheceu, Jesus, e nessa noite quer te aceitar. Senhor, nós te pedimos que tu entre em todos os lugares, Senhor, em todos os lugares, Senhor, quer onde que as pessoas se sintam livres, ou quer onde as pessoas se sintam presas, Senhor, elas não estão sozinhas, porque nós pedimos nessa noite que o teu Espírito esteja ali, Senhor, para fazer uma grande obra. Nós te damos graças, Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Declare na sua casa: há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim,
na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Diga, eu creio, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Diga, eu creio, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Diga: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Declare: assim que eu luto, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Declare: parece que eu estou cercado, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Declare isso. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aí na sua casa declare: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Mulheres mais do que vencedoras em Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te amamos tanto, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu
pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Aí na sua casa declare: o que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Oh Pai, te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos, oh Pai, só Tu és digno. Declare: estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Declare: estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Declare: estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu, Jesus. O que somos é Teu. O que somos é Teu, Jesus. É Teu, Jesus. Olá, meu nome é Camila e hoje eu quero apresentar para vocês um de nossos projetos, o Armazém do Amor. Estamos passando por um período difícil, mas sabemos que juntos podemos fazer a diferença. De que forma você pode contribuir? Doando 1 quilo de alimento não perecível. As doações são recebidas nos dias dos cultos na nossa sede, ou acesse o Instagram no link e entre em contato conosco. Sabemos que juntos faremos a diferença. Vem e participa do Armazém do Amor. Deus abençoe. Temos hoje uma palavra de gratidão. Gratidão, mas não era uma palavra de oferta? É sim, mas a oferta é uma gratidão. A oferta
é a expressão do nosso coração de agradecer ao Senhor pela nossa salvação, reconhecermos a sua soberania, trazemos ao Senhor a nossa oferta de amor. Nós vemos na palavra de Deus o quanto as mulheres sempre participaram desse momento da oferta. Quando nós vemos em Lucas, no capítulo 8, quando fala que Jesus andava nos povoados, nas aldeias, os discípulos andavam com ele e também algumas mulheres. E ali fala que aquelas mulheres estavam juntas e que elas mantinham financeiramente a obra de Jesus e de seus discípulos. E por que? Ali na palavra também diz, porque elas tinham uma gratidão por terem sido curadas, por terem sido libertas de espíritos demoníacos. Aquelas mulheres tinham consigo a gratidão de ofertar. E nós vemos que nós somos chamadas a isso. Nós somos chamadas como quem é chamado a participar, como que um privilégio nosso. A nossa oferta nos traz à memória todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Quando nós olhamos ainda a palavra em Marcos, no capítulo 12, quando fala sobre a oferta da viúva pobre, diz então que Jesus ficou em frente ao gasofilácio e ali ele observava quem trazia as ofertas. E observou também que valores expressivos eram depositados ali. Até que surge uma mulher e coloca apenas 2 moedas de pequeno valor. E Jesus olha e chama os discípulos e diz: olha aqui, a maior oferta hoje foi dessa mulher. Aquilo provava para os discípulos e para nós hoje que a oferta não refere exatamente ao montante que é ofertado, mas à forma como é ofertado. Essa forma de gratidão, essa forma de expressar que efetivamente eu quero fazer parte da obra do Senhor aqui na terra. Não importa se o que eu tenho é muito ou se é pouco, mas o meu coração quer participar dessa obra do Senhor. Assim como você hoje é convidada a participar desta obra, através de contribuições que você pode fazer, vendo aqui na nossa tela as contas bancárias da nossa igreja, o nosso Pix, e você com isso contribuir e fazer parte do reino de Deus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Mulheres mais do que vencedoras em Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te amamos tanto, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer?
caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Aí na sua casa declare: o que posso dizer? Olá, mulheres, vamos ter um momento de oração. A palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Queremos enaltecer nesse momento a presença de Jesus aqui, aí onde você estiver, e o nome dele declarando que ele é autor da vida, o princípio e fim, o único soberano, príncipe da paz, Senhor dos exércitos, fonte de água viva, e que o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e ele não muda. Nele podemos confiar, nele temos a paz que excede todo entendimento, sobre ele podemos lançar todas as nossas ansiedades, o fardo dele é leve. E ele nos diz para não temermos, e ele te diz agora: não temas. Ele é o nosso auxílio, socorro, refúgio, socorro presente nos dias ruins. Vamos ler agora o Salmo 27, declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança, sobre um rochedo. E no versículo 14, ele nos encoraja: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pai, te glorificamos, te exaltamos nesse momento, Senhor. Tua presença, Pai, aqui é bem-vinda, é celebrada, Pai. Nesse momento levamos nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Pedimos perdão, Pai, sobre nossas falhas, fraquezas, porque muitas vezes damos ouvido, Senhor, às mentiras do inimigo, às vozes do mundo, Senhor, em vez de irmos, Pai, para o Teu esconderijo, para o secreto, Pai, buscarmos na Tua fonte, Senhor. Queremos voltar a esse local de intimidade, Pai, o local que o Senhor revela os Seus segredos a nós e o local que o Senhor tem, Pai, uma porção para cada uma de nós. Nos posicionamos, Senhor, nesse momento como Teu exército valente, Pai, com embaixadoras do Seu reino, Senhor, e que mais e mais mulheres se levantem, Senhor, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, Senhor, como valentes guerreiras, Pai, em ousadia para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Declaramos que tomamos posse, Pai, de toda sorte de bênçãos que o Senhor já nos tem reservado, Senhor. Cura, saúde, paz, provisão, famílias restauradas para a honra e glória do nome do Senhor. Em meio às dificuldades, Pai, declaramos vida, Pai, a Tua vida, Senhor, sobre cada situação que entregamos a Ti nesse momento, Senhor. Que venha o Teu sopro, Pai, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, em casa ou nos hospitais, Senhor. Envia, Pai, Teus anjos, Pai, as UTIs, Senhor, que haja restauração, que venha Teu sopro de vida àqueles que necessitam nesse momento, Senhor. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, irmãs. E nós tomamos posse dessa verdade em nome de Jesus. Repreendemos toda ação maligna sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre tudo que leva o nosso nome. Satanás não tem poder sobre a nossa vida em nome de Jesus. Declaramos que estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sua mão poderosa, Senhor. E ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco até o fim dos dias. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, mulheres Lagoinha! Estou muito contente de estar aqui pela primeira vez ministrando aqui nesse local, né? Com grande alegria do que o Senhor vai fazer ainda nesse local. Nosso coração se enche de alegria por nós podermos ter esse espaço e tudo que o Senhor já operou e o que Ele vai operar ainda, né, por meio desse local. Então meu coração está muito alegre de estar aqui pela primeira vez, apesar de eu estar aqui ministrando para a câmera, né, e você está aí na sua casa, o desejo do meu coração é que essa mensagem possa chegar no teu coração de alguma forma e que ela possa
impactar, assim como ela me impactou, ela possa gerar reflexões. E esse é o desejo do meu coração. Espero de verdade que nessa noite o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa tocar na sua vida. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estar ministrando a Tua Palavra, Pai. Obrigada, Deus, por esse culto, Deus. Obrigada porque mesmo assim, de forma remota, Pai, de forma online, nós podemos nos achegar a Ti, Senhor. Nós podemos ter um encontro contigo, Deus. E, Pai, que essa mensagem, ela possa chegar aos nossos corações, Pai. Deus, o Senhor sabe como essa mensagem tem falado comigo, ó Deus. Como tem gerado reflexões e mudança de posturas também na minha vida. Ó Pai, que essa mensagem possa fazer um filtro de nós mesmas, Pai. Se nós somos ou não, Pai, movidas por Ti, controladas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, obrigada porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem nos impulsionado, Pai, a nos parecermos mais contigo, a estarmos cada vez mais submissas ao Senhor. Ó Pai, que nessa noite, Pai, cada uma no seu lar, ó Deus, possa receber de tudo que o Senhor tem, Pai. Essa é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Nesses últimos dias eu tenho feito grandes reflexões, né? Não sei você, se esse tempo tem te gerado isso, grandes reflexões. E uma das reflexões que eu faço quase diariamente é o que tem controlado a minha vida, ou o que tem controlado a minha vida, né? Sou eu mesma, são outras pessoas, talvez as situações, ou talvez o medo, a insegurança, o desânimo, talvez as emoções no geral. E a grande verdade é que as emoções muitas vezes nos controlam, muitas vezes nós temos deixado as emoções controlarem as nossas atitudes. E as emoções, elas nos levam do alto para o baixo em questão de minutos, de segundos. Elas geralmente nos conduzem a tomar decisões erradas, a agir de forma grosseira com as pessoas que nós amamos, de forma ríspida, a falar sem pensar, a talvez desistir frente a qualquer gigante. As emoções muitas vezes nos levam a desequilíbrios familiares, a querer justiça com as nossas próprias mãos, a nos entregarmos a tudo que aparentemente parece bom. Mas ser controlada pelas emoções muitas vezes nos conduzem a uma vida movida por vista e não por fé. Sabe, as emoções, elas são naturais, né? Eu e você temos emoções porque nós somos seres humanos. Mas ser controlada pelas emoções, para nós que somos mulheres de Deus, não é natural, não pode ser natural. E a Bíblia nos ensina que quem deve controlar as nossas emoções é o Espírito Santo de Deus. E Gálatas 5:25 fala assim: se vivermos no Espírito, então também andemos no Espírito, né? Todo crente, toda mulher, todo ser humano que já teve um encontro verdadeiro com Jesus, que já nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está nele. Mas não são todas as pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. Muitas de nós, por causa das nossas fragilidades, acabamos permitindo que as emoções nos controlem. E se a minha fragilidade, por exemplo, e a minha realmente é o medo, né, eu acabo em muitas situações deixando ele me controlar. E o problema não está em sentir medo, porque todas nós, em algum momento da vida a gente sente medo, não é verdade? Porque o medo é uma reação natural. Mas o problema é quando nós permitimos que ele nos controle, que ele nos domine, que ele assuma o lugar de Deus na nossa vida. E se a minha fragilidade, por exemplo, é a baixa autoestima, então eu começo a ter posturas de uma pessoa que não sabe se posicionar, de uma pessoa que está sempre se comparando com as outras, com tudo. A gente acaba aceitando palavras malditas. Então a verdade é que se eu sou controlada pela minha emoção e pelos meus sentimentos, eu acabo tendo posturas que refletem essas emoções. Mas então a pergunta é: quem tem te controlado? Quem
Quem está controlando a sua vida nesse momento? Você está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus? E essa é a reflexão profunda que nós precisamos fazer. Deus, existe alguma coisa, alguma postura que eu preciso ter? Me mostra, Senhor. Que atitudes demonstram que eu estou sendo controlada pelo Espírito Santo? E essa foi a minha grande reflexão. Perguntando para Deus, Deus, quais são as posturas que eu preciso ter, Pai? Me mostra na Tua palavra, Senhor. E eu não sei se você está sentindo isso também como eu, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, né, um tempo difícil, parece que tudo fica à flor da pele, né? Parece que as nossas emoções ficam à flor da pele. Parece que tudo mexe com o nosso emocional, com o nosso espiritual. A emoção, ela oscila, né? A gente uma hora está triste, uma hora está feliz. Então parece que nós estamos mais suscetíveis, que nós estamos mais sensíveis nesse momento. E nesses momentos mais ainda, eu tenho pedido a Deus sabedoria. Sabedoria para lidar com tudo que nós temos passado. E como eu falei esses dias, até num vídeo que eu postei, falando sobre a diferença entre tensões a serem administradas e conflitos a serem resolvidos, que eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para ter sabedoria para lidar com cada situação que é colocada na minha frente. Né? E nesse caminho de pedir sabedoria para Deus, Deus me ajuda como eu vou lidar com essas situações que estão acontecendo, com homeschool, com tantas coisas que às vezes nos pegam de surpresa. Nesse caminho de buscar sabedoria e a palavra, eu tenho realmente perguntado para Deus, Pai, me mostra quais são as posturas para que eu possa ser controlada pelo Espírito Santo. Então Ele ministrou no meu coração, numa palavra em Filipenses 4:4-9. E eu queria ler com vocês, mas antes de ler o texto, né, eu quero trazer um pouquinho do contexto da igreja de Filipe. A igreja de Filipe era uma igreja parecida com a nossa, né, com pessoas com talentos, pessoas com várias qualidades, com muitos defeitos também, mas eram pessoas normais que tinham problemas, tinham preocupações, tinham suas lutas diárias e tinham responsabilidades e deveres como cristãos, como eu e você. E a preocupação de Paulo aqui era que a igreja permanecesse no foco e que ela não caísse nas armadilhas que o próprio Satanás, né, coloca na nossa frente. E muitas vezes até nós, homens, colocamos armadilhas, né? A gente acaba permitindo algumas armadilhas. E aí Paulo aqui tá dando uma orientação, uma recomendação, e para que a igreja pudesse crescer, para que ela pudesse crescer como igreja, como discípulos de Jesus. E essa era a intenção de Paulo aqui. E nesse texto foi justamente quando o Senhor me mostrou que eu senti que Ele estava me dando recomendações, falando, filha, tá aqui posturas que você precisa se apegar para ser uma mulher controlada pelo Espírito, né? Eu estava buscando e o Senhor me deu nessa palavra. Então pensa uma reflexão que eu tive que fazer comigo mesma e ser sincera comigo muitas vezes, né, na resposta, né, para que eu possa responder para Ele com sinceridade se realmente eu tenho sido controlada pelo Espírito. E eu quero ler o texto com você. Vamos lá para Filipenses 4, de 4-9. O texto diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentai os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e Deus da paz estará com vocês. Então, esse texto aqui já falou
milhares de vezes ao meu coração, mas essa vez eu senti muito Deus me dando essas respostas sobre quais posturas que eu precisava ter, sobre quais recomendações que Ele estava me dando para que eu pudesse ser uma mulher controlada pelo Espírito. E a primeira postura que eu quero destacar, que Ele me mostrou aqui no texto, ela está no versículo 4 e 5 e diz assim: alegrem-se mesmo em tempos difíceis. Qual é a primeira postura que eu preciso ter para ser controlada pelo Espírito? Alegrem-se sempre em tempos difíceis. E esse ponto aqui não podia ser mais atual, porque olha o que nós estamos vivendo, olha que tempo difícil, talvez um dos tempos mais difíceis da história, né? E como é difícil nós permanecermos nele em tempos difíceis, em tempos onde as notícias são sempre notícias ruins, onde o telefone toca para contar morte, para contar notícia ruim. Como é difícil nós permanecermos nele. E aí fora, não sei se você já ouviu, mas no mundo parece que existe um lema, né, que diz que você precisa fazer tudo para alcançar a sua felicidade, para você ser feliz, né, porque é a alegria que importa, busca a sua alegria. Então essa alegria diz que se você não está feliz com o emprego, você troca. Se alguém te magoou, se a tua amiga te magoou, então tu dispensa, né, e troca, arruma outra. Se você enjoou do namorado, troca. Se no casamento você está infeliz ou está enjoada, você divorcia, né? Se você não está alegre com a sua igreja, então você troca com muita facilidade, né? E o conceito que o mundo tem de alegria, essa alegria fácil, é baseado naquilo que não incomoda, naquilo que só me beneficia, naquilo que só eu posso ganhar. E esse conceito de felicidade e de alegria, por incrível que pareça, muitas vezes tem sido adotado por nós cristãos, por nós mulheres que deveríamos ser controladas pelo Espírito. Por exemplo, se alguma amiga nos fere nosso sentimento, ou nos trai, ou a gente se sente de alguma forma machucada, né? Então parece que a gente só se sente melhor quando aquela pessoa paga pelo que ela fez. Ou se eu não estou me sentindo confortável, talvez em alguma situação, então eu me permito agir de forma leviana nas situações. Então se eu não estou bem, se eu não estou feliz, eu ajo de forma leviana, né? Porque o que importa é a minha alegria. E conforme vai passando o tempo, a gente vai acreditando que o verdadeiro conceito de alegria é esse. É uma alegria que satisfaz o ego, que alimenta o nosso orgulho, que alimenta a minha soberba, que parece que me dá mais e mais autoconfiança e talvez menos dependência de Deus. É uma alegria que me afasta de Deus. É uma alegria que muitas vezes ela acaba destruindo famílias, destruindo relacionamentos e apagando o Espírito de Deus que há em nós. Porque essa alegria é uma alegria que faz com que eu e você, nós olhemos para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio bem-estar, porque nós somos o foco nessa alegria. É uma alegria totalmente diferente da que Paulo está falando aqui no texto, aqui em Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. É uma alegria baseada no se doar e não no receber. Uma alegria que tem como lema perder para ganhar. A alegria que Paulo fala aqui não é uma alegria que passa quando eu perco alguma coisa. Olha só, é uma alegria constante. Não é uma alegria que passa porque eu tive uma decepção, porque uma amiga me traiu, porque algo saiu do controle. Não é uma alegria que passa quando acontece um desemprego, um luto ou qualquer outra coisa. É uma alegria que, a despeito das circunstâncias, a despeito do que está acontecendo em volta, decepções, frustrações, desilusão, pandemia, ela permanece, ela nos dá força, ela nos dá paz no coração, ela nos dá confiança, segurança e conforto em Deus.
Agora, eu não estou dizendo aqui que a gente vai ficar sorrindo o tempo todo. Não é o que eu estou dizendo, não. Quando eu olho na palavra para vários personagens bíblicos, por exemplo, Jeremias, eu não consigo ver ele uma pessoa sorridente. Quando eu olho então para Ezequiel, eu também não consigo ver um cara que está sorrindo o tempo todo, né? O próprio Deus diz para Ezequiel: filho do homem, com um único golpe, eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. E Deus leva a esposa dele. Então você acha mesmo que uma pessoa, que um homem desses, ele vai estar sorrindo para cima e para baixo o tempo todo? É claro que não. Mas em ambos os casos aqui eu consigo ver pessoas se alegrando em fazer a vontade de Deus. E quando você decide fazer a vontade de Deus e ser totalmente controlada pelo Espírito, então você começa a experimentar uma alegria que somente o Espírito Santo de Deus pode dar. É uma alegria que não tem como explicar, que o mundo não compreende. É uma alegria que somente o Espírito Santo de Deus pode dar. E a segunda postura, a segunda recomendação que Deus me deu, que eu vejo aqui nesse texto, é: tome coragem para tirar das suas mãos aquilo que deveria estar nas mãos de Deus. Essa foi a segunda postura que Deus me mostrou para eu ser cada vez mais controlada pelo Espírito. Preciso tirar das minhas mãos aquilo que só Deus precisa ter o controle. O controle é dele, isso precisa ser um exercício, né? Eu fico pensando, imaginando se nós não tivéssemos problemas e preocupações. Eu acho que seria um mundo bem diferente. Eu até gostaria, né? Imagina não ter problemas ou preocupações com os filhos, né? Seria interessante até. Mas é lógico que isso é irreal, não tem como. Com certeza todos nós temos grandes problemas e preocupações que nós precisamos lidar. Temos problemas familiares, problemas pessoais, problemas na vida financeira, né? Tantos problemas que muitas vezes têm nos cercado. Mas a questão aqui e a pergunta que eu me fiz aqui é: que tipo de problemas que eu tenho que cabe a mim resolver e que tipo de problemas cabe a Deus resolver? Que tipo de preocupações eu preciso segurar, né? Claro, a gente não precisa segurar nada, mas qual preocupação talvez eu possa administrar e qual eu tenho que entregar para Deus? Essa foi a pergunta que Deus estava me fazendo nesse texto. Que tipo de preocupação, filha? Que tipo de problema? O que você está lidando que você não consegue e você precisa entregar? Tira das tuas mãos, filha. E Paulo vai responder lá no versículo 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Jesus Cristo. Então, Paulo dá uma recomendação clara aqui, mas eu confesso para vocês que essa recomendação não é fácil, gente. Como é difícil nós largarmos na mão dele aquilo que a gente ainda acha que tem o controle. Mas quando eu e você sabemos discernir o que cabe a nós e o que cabe a Deus fazer, essa recomendação ela se torna possível. Tudo bem, Tati, mas como é que eu vou saber discernir, né? Como é que eu vou saber discernir isso? E é simples, a resposta está ali na continuação do texto. Em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Nós somos mulheres inteligentes, né? Mulheres capacitadas, mas que nós temos sempre uma opinião para tudo, não é verdade? Né? A gente parece que sabe opinar em todos os assuntos. Nós somos opiniáticas, né? Como diz o Júnior. Queremos dar opinião para tudo, né? E nós como mulheres, parece que a gente tem uma certa tendência de ter o controle das coisas, de querer dominar as coisas. Então eu quero ter o controle
da minha casa, eu quero ter controle dos meus filhos, do meu marido, e parece que é tudo ao mesmo tempo esse controle. Eu quero ter um certo controle, né? Então nós, como mulheres que temos esse desafio ainda maior, precisamos treinar, tirar das nossas mãos aquilo que só Ele pode resolver. E paralelo a isso, Paulo diz que simplesmente nós precisamos orar e perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Que postura que eu devo tomar? Que decisão eu devo tomar? Que atitude eu preciso ter? Que passo eu preciso dar, Senhor? E foi mais ou menos como eu falei naquele vídeo, né, sobre lidar com as situações. Deus, como eu devo lidar com essas situações? Eu não tenho controle, Senhor, me mostra como lidar. Só que eu tenho visto, gente, muitas mulheres que têm tomado decisões e ainda acabam dizendo que é de Deus, né? Decisões precipitadas, decisões movidas pelo impulso e dizendo que é de Deus, porque elas acham que têm o controle, então elas já estabelecem, é de Deus. E muitas vezes eu também ajo dessa forma, né? Tomando decisões baseadas totalmente no meu sentimento, né? No que eu estou sentindo no momento, no meu coração. Ai, meu coração está sentindo isso, então eu acho que é isso. Aí eu tomo a decisão, né? Tomo o controle. Mas pela graça de Deus, eu tenho conseguido melhorar nesse processo, né? Eu tenho visto que tem sido um dia após dia esse processo. Eu tenho aprendido cada dia mais tomar decisões baseadas na palavra. Ela é o meu guia, não posso abrir mão desse tempo com Ele, da palavra, porque Ele nos dá orientações, Ele nos dá recomendações, Ele me dá sabedoria, né? E foi justamente o que Ele fez comigo nesse texto. Ele estava me dando recomendações, porque eu orei pedindo a Deus: Deus, eu preciso ser mais controlada pelo Espírito Santo. Preciso, Deus. Quais são as áreas da tua vida que você não tem conseguido entregar para o Senhor? Quais são as áreas da tua vida que você ainda quer ter o controle? Talvez uma sensação de controle, não é um controle, né? Mas o que você não tem conseguido entregar? Qual a situação que você ainda quer ter o domínio, que você acha que ainda pode administrar, né? Administrar com o nosso próprio jeito. Sabe, muitas situações eu acho que eu consigo administrar. E teve um tempo atrás, um momento difícil, um processo difícil que nós vivemos, que foi um processo de mudanças. E até me emociono nesse momento, porque realmente eu perdi o controle da situação. Mas Deus me direcionou a viver um novo tempo, né? Um novo tempo no nosso ministério, um novo tempo nós como família. Mas em meio a essas mudanças, né? Em meio aos desafios que apareciam por causa dessa mudança, em meio às muito pagar preço, né? A sacrifícios que apareciam nesse processo, em meio também a algumas frustrações no meio do processo, eu fui sendo tomada pelo medo ou pela insegurança, pelo desconhecido talvez, também medo da batalha de sair de uma zona de conforto, de alguns gigantes que foram colocados à minha frente, de algumas mudanças de planos, né? Algumas mudanças que foram totalmente inevitáveis, né? Mas que saiu do meu controle. Quer dizer, que eu achei que tinha o controle, mas em meio a tudo isso eu tentei administrar, literalmente, tudo do meu coração, né? E eu fui sendo governada pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. E obviamente que muitas das minhas emoções, os meus sentimentos, eles são legítimos, né? Nós somos seres humanos. Mas eles começaram a tomar conta do meu coração, trazendo dor, trazendo ferida, trazendo peso, trazendo mágoas, né? E quanto mais eu tentava controlar a situação dentro de mim, mais eu me afundava, mais eu me perdia, gente. Mais e mais, porque eu me perdia nos meus ressentimentos, eu me perdia na minha confusão, porque eu achava que eu estava conseguindo administrar, mas eu não estava. Então eu lembro, gente, desse dia, que teve um dia que foi um divisor de águas na minha vida, que foi, nós estávamos um dia em casa e eu lembro do Júnior, assim, eu estava naquele dia, assim,
Talvez eu devia estar no TPM, mas eu estava mais sensível naquele dia. E aí Deus estava falando comigo, né? E tava talvez naquele momento assim que eu estava mais assim explodindo, tentando administrar, e aí eu soltei assim, não consigo mais, sabe? Tipo, Deus, eu não consigo mais. E aí eu lembro de falar isso pro Júnior, né? Perguntando, tá, Júnior, e agora, né? Me lamentando para ele, e eu lembro dele naquele dia, dele fazer uma pergunta que foi quase como um divisor de águas na minha vida. Ele perguntou assim para mim: você tem o controle, Tati, da situação? Quer dizer, você acha que tem o controle da situação, mas você não tem. E você precisa entregar o controle de toda a situação, de toda a frustração, ou talvez todo o dilema do teu coração, você precisa entregar. Gente, eu lembro dele perguntar assim para mim: tem algo que você possa fazer, né? Você precisa perguntar para Deus, tem algo que tu possa fazer? E eu lembro profundamente daquele momento de eu desabar e reconhecer: realmente eu não tenho nada que eu possa fazer, a não ser chorar diante dele e entregar para ele. Eu tô tentando administrar, eu tô achando que eu sou forte, mas eu não consigo, então eu preciso entregar. E a resposta foi muito clara, que eu precisava entregar tudo para ele, tomar coragem e tirar do meu controle aquilo que só ele saberia lidar, né? E quando eu entreguei, gente, eu comecei a sentir o fluir, eu comecei a ser curada, comecei a entender que alguns processos faziam parte para o meu crescimento, eu comecei a ter um olhar diferente sobre as situações, né? Deus foi arrancando medos, frustrações. Ele tinha que controlar essa situação, e fiquei muitos meses tentando eu mesma controlar, né? O ato de nós, mulheres, entregarmos na mão de Deus o que a gente quer ter o controle e buscar a direção em oração, se derramando aos pés de Jesus, para mim é uma prova muito nítida de uma mulher que está sendo controlada pelo Espírito. Glória a Deus que ali eu comecei eu voltei, né, a ser controlada pelo Espírito naquela situação, que eu não estava conseguindo. E foi uma experiência muito profunda de conexão com Deus, assim, de chorar diante dele, de deixar Ele cuidar de cada situação. Então aqui, minha querida, eu queria realmente que você entregasse para Ele, sabe? Entrega para Ele o que não deveria estar nas tuas mãos, o que não deve estar mais nas tuas mãos. Entrega a tua ansiedade, entrega os teus medos, entrega as tuas frustrações, as tuas dores, as tuas feridas. Entrega para Ele aquilo que você não sabe o que fazer, como vencer. Entrega até um gigante que muitas vezes você não sabe como vencer. Entrega as feridas que somente Ele pode curar. Não é você tentando administrar a situação, não. Entrega para Ele. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei o que você ainda tenta manter o controle, mas entrega, porque fazendo isso você vai devolver a Ele o controle e vai ser controlada pelo Espírito Santo. Você não vai deixar mais as emoções e os sentimentos te dominarem. Eles vão fazer parte, mas eles não vão ter o domínio sobre você. Entrega. Esse é o meu desafio para você, que foi o que Deus falou comigo nessa palavra, nesse texto. Se eu quero ser uma mulher controlada pelo Espírito, eu preciso ter coragem para tirar das minhas mãos aquilo que não pertence a mim. Entrega. E a terceira e última postura que Deus me revelou para que cada dia mais eu possa ser controlada pelo Espírito Santo. E esse ponto é muito reflexível, é muito profundo, ainda mais para nós mulheres, que é vigiar os seus pensamentos. Sabe, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, ela precisa diariamente perguntar para Deus: Deus, os meus pensamentos têm te honrado, meus pensamentos têm te agradado. Isso precisa ser uma reflexão diária. Sabe, quando tu está ali no teu tempo, na palavra, você precisa perguntar se os teus pensamentos têm agradado a Deus. Por isso que é muito importante a gente ter esse tempo na palavra, de fazer um filtro, sabe? Porque se a gente pudesse
mostrar os nossos pensamentos, a gente provavelmente ia perceber que eles, em muitos momentos, eles não têm sido controlados pelo Espírito Santo, mas eles têm sido controlados pelas nossas próprias emoções. No texto que nós lemos, Paulo ele estava tentando tratar de algumas dificuldades que a igreja de Filipe estava enfrentando, como problemas de relacionamento no versículo 2 e 3, falta de alegria e ansiedade no versículo 4 e 7. E diante dessas dificuldades, a solução apresentada por Paulo foi... Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É claro que eles deveriam buscar reconciliação para restaurar os relacionamentos, eles deveriam se alegrar, eles deveriam orar para buscar a solução dos seus problemas, para serem transformados, claro. Mas aqui Paulo mostra que o mais importante era que primeiro eles tivessem os seus pensamentos transformados, tivessem uma renovação dos seus pensamentos. Em Romanos 12, 2... fala que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então começa com uma renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. Talvez você esteja tentando mudar uma postura diante das circunstâncias da vida, né? Eu estou tentando. Talvez você está orando, buscando vencer algumas ansiedades, algumas preocupações ou até mesmo alguns sentimentos ruins. Mas o ponto aqui é que, primeiro, os teus pensamentos têm sido transformados. Os teus pensamentos têm honrado a Deus. Sabe, uma postura extremamente essencial da mulher que é controlada pelo Espírito é vigiar os seus pensamentos, sondar o seu coração, sondar os seus pensamentos. Eu não digo, gente, que a mulher ela vai ter só pensamentos bons o tempo todo. Não, porque o pensamento ele surge, né? É impossível talvez controlar. Mas ela pode escolher o pensamento, ela pode fazer um filtro dos seus pensamentos e escolher qual ela vai dar atenção, qual que ela vai nutrir, né? O que ela vai nutrir na sua mente. Deus, o que eu tenho nutrido na minha mente? Os pensamentos vêm, mas eu escolho o que eu estou nutrindo, gente. E nós dificilmente prestamos atenção naquilo que nós temos pensado, né? Mas os nossos pensamentos, eles são importantes. Pois o tipo de pensamento que nutrimos, ele reflete diretamente nas nossas emoções e nas nossas atitudes diárias. Sabe, se você pudesse identificar o tipo de pensamento que você tem nutrido, com certeza você vai perceber que ele tem refletido nas suas emoções e nas suas atitudes. Gente, isso é tão real que a Bíblia, ela insiste para que nós estejamos atentos aos nossos pensamentos. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre isso, né? Toda a ação, nossa ação, seja ela boa ou seja ela má, ela começou de um pensamento. Por exemplo, se eu tiver pensamentos, né, se eu ficar pensando somente nas minhas limitações, e esse é um desafio meu, eu vejo que as minhas atitudes, as minhas ações, elas se voltam para essa área e eu começo a agir com reflexo da limitação. Sabe, lá em casa, quando eu dou brechas, né, quando eu estou talvez, sei lá, mais sensível ou até mesmo desconectada de Jesus, eu fico muito tempo pensando, né, em frases ou pensamentos, né, de eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir passar por isso, né, e aí eu vou nutrindo esse pensamento no meu coração, nutrindo, e aí as minhas ações e as minhas atitudes acabam sendo de desistência, né, eu acabo deixando para depois algo, ou eu começo talvez a me esquivar de algumas responsabilidades, né? Eu começo a abrir margem também para a incredulidade.
Então, como é importante nós cuidarmos do nosso pensamento que nós temos nutrido. Porque, não sei se você já ouviu uma frase, mas ela fala assim que os pensamentos, eles viram sentimentos, sentimentos, eles viram ações, e ações, elas conduzem a resultados. E eu acrescentaria aqui que resultados, eles revelam o nosso caráter. Eles revelam o nosso caráter. E você é capaz de discernir quais pensamentos têm ocupado a sua mente nesse momento? Você consegue? Você consegue discernir quais pensamentos têm ocupado a sua mente enquanto você ouve essa mensagem? Como você está se sentindo ultimamente? Você está se sentindo desanimada, ou talvez frustrada, ou talvez você está cansada, ou talvez apática, não sei, você pode estar também alegre, animada. Quais são os pensamentos, né, que você tem nutrido? O que você tem pensado em relação aos outros? Olha que pergunta, gente. O que a gente tem pensado em relação aos outros? Será que nós ficamos o tempo todo criticando ou julgando os outros no nosso pensamento? Será que a gente pensa mais coisas ruins das pessoas do que o que é bom? Talvez os seus pensamentos sejam de desistir de tudo nesse momento. Talvez não se envolver mais, porque é mais fácil a gente não se envolver, passa pela nossa cabeça. Ou talvez você tenha pensamentos de baixa autoestima. Eu não sei o que você tem pensado, minha irmã, mas entrega os teus pensamentos, vigia eles, né? Eu não sei se você tem nutrido pensamentos de incredulidade, pensamentos de falta de fé, de desesperança, ou pensamentos até de morte. Esses pensamentos precisam ser vigiados, porque eles vão gerar algo lá na frente. Sabe, quando nós temos algum tipo de mágoa em relação a alguém, e nós oramos pedindo para Deus, para que Ele nos ajude a perdoar, para que depois de orar nós possamos nos sentir aliviadas, né? Mas com o passar do tempo, parece que a oração ela não surte efeito. E sabe por que ela não surte efeito? Porque não mudou na nossa mente. A oração, ela requer mudança de mente. Se nós orarmos, mas continuarmos nutrindo pensamentos que geram ressentimentos, as nossas orações, elas se tornam vãs. E não há como vencer qualquer tipo de sentimento se nós não vencermos primeiro o pensamento. Isso é para tudo nas nossas vidas, mulheres, para tudo. Eu nunca conseguirei confiar em alguém de verdade enquanto eu não parar de nutrir pensamentos de desconfiança sobre aquela pessoa. Eu não vou conseguir confiar que Deus está indo à frente se eu não nutrir pensamentos de que Ele tem uma promessa para mim, de que Ele é fiel, de que Ele está cuidando de mim porque eu sou filha amada. E mulheres, muitas vezes a gente se sente triste, a gente se sente chateada, a gente se sente frustrada, não por aquilo que está acontecendo de fato, mas por aquilo que nós estamos pensando. Ou seja, às vezes nem aconteceu e a gente já está nutrindo algo no nosso coração. Às vezes a gente cria um problema muito mais no nosso pensamento, ele nem existe, né? Então a pergunta aqui que eu quero te fazer nessa noite, minha irmã, é o que você tem pensado, o que tem nutrido os teus pensamentos. Pensar corretamente é tão eficaz que Paulo ele compartilha do seu próprio testemunho no capítulo 4 de Filipenses. Ele afirma, né, na palavra que ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias, no versículo 11. E quais eram os pensamentos que ele nutria? Era: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o tipo de pensamento que nós devemos nutrir. Encher a nossa mente da palavra de Deus, encher nossa mente dessa palavra aqui. Mulheres, nós devemos orar, nós devemos também cuidar das nossas ações, das nossas atitudes, claro que nós devemos, mas nada disso é tão eficaz se nós não mudarmos primeiro o nosso pensamento, se não formos transformadas pela palavra de Deus, por essa palavra aqui que é viva e ela é eficaz.
Nós devemos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. E o segredo para uma vida de contentamento e abundância é isso, é ter os pensamentos dele. Essa é a chave para que nós, mulheres, possamos ser controladas pelo Espírito. Essa é uma grande chave que nós precisamos virar. Amém, mulheres? Esse é um grande desafio na nossa vida, né? Como mulheres, pensar como Ele, sobre Ele, e não deixar que as nossas limitações, as nossas frustrações, nossos medos tomem conta do nosso pensamento. Amém? E eu queria concluir nessa noite as posturas que Paulo me recomendou, que Paulo nos mostrou nessa noite, para que nós possamos ser controladas, permanecer sendo controladas pelo Espírito. São: alegrem-se mesmo em tempos difíceis, tome coragem, tire das suas mãos aquilo que não deveria estar nas suas mãos, que deve estar nas mãos dele. Vigie os seus pensamentos. Eu tenho certeza que essa palavra, ela veio de Deus para nós, para esse tempo, né? Eu creio que nós precisamos cada vez mais ser controladas por Ele, não dominadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, mas que nós possamos submeter toda a nossa vida no controle desse Deus, para que possamos cada dia caminhar, eu e você, sendo controladas pelo Espírito. Amém, mulher? O desejo profundo do meu coração é que nós possamos ser controladas unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do meu coração para nós, mulheres Lagoinha, para que nós possamos viver infinitamente mais o que Deus tem para nós, porque quando nós caminhamos sendo controlada por Ele, nós vamos viver tudo que Ele tem preparado para nós. A gente vai viver uma vida excelente. Claro que teremos problemas, mas nós estaremos firmadas nessa rocha. Amém, mulheres? E eu quero terminar citando o versículo 9, que ele fala assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e viram, e o Deus da paz estará com vocês. Então, um dos segredos é que a gente consiga pôr em prática tudo que Deus tem nos falado. Sabe, Ele falou comigo nessa palavra, mas eu preciso pôr em prática. Eu preciso tomar resoluções para que eu possa realmente, em todos os momentos, ser controlada por Ele. Então, põe em prática, busque, vai na palavra, mergulhe na palavra, para que você possa experimentar de tudo que o Senhor tem preparado para você, né, nessa noite, nesse tempo também, em nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória
Glória a Deus por essa palavra abençoada que acabamos de ouvir, que você possa continuar refletindo naquilo que o Espírito Santo quer compartilhar ao seu coração. E antes de terminarmos esse momento tão especial que tivemos como mulheres, quero deixar mais um recado para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais. Lá nós também compartilhamos meditações, reflexões, temos lives e no YouTube você também pode acompanhar os nossos outros cultos ao vivo. Então, se você ainda não conhece, os nossos canais é @Lagoinha Church Poa. Anote aí, nos siga, compartilhe com os seus amigos. E caso, mulher, você ainda não faça parte do nosso grupo no WhatsApp, envie o seu nome com uma mensagem "Quero fazer parte do Elas" para o número da igreja 51996854234 e nós teremos o maior prazer de recebê-la em nosso grupo para que possamos juntas continuar crescendo. Que Deus abençoe você e não esqueça, mulher, você é mais preciosa que o ouro.